Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Espero que sim. O objetivo deste vídeo é orientar a produção textual em grupo dos alunos do terceiro e quarto semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia. Gostaria de adiantar que este vídeo não substitui as orientações que estão no seu AVA na pasta Atividade Interdisciplinar com um arquivo em PDF. O objetivo aqui é tentar tirar possíveis dúvidas, esclarecer alguns pontos, mas vocês devem fazer a leitura do arquivo em PDF que se encontra no seu AVA, com as orientações na íntegra. Esse semestre, a temática do trabalho em grupo é a importância da ludicidade na educação infantil. Então, todas as equipes terão na capa do trabalho e na folha de rosto este tema, a importância da ludicidade na educação infantil. Vamos ver agora os passos para o desenvolvimento do trabalho, a elaboração do trabalho. As orientações são, primeiro, uma situação geradora de aprendizagem. Ela aqui não está na íntegra, apenas a essência da situação geradora de aprendizagem. Luísa é uma professora muito criativa. Ela atua na educação infantil há cerca de 10 anos e seu trabalho é reconhecido por seus gestores, colegas de trabalho e também pelos familiares dos alunos, atendido pela professora. Uma de suas principais características é a exploração da ludicidade no contexto educacional. Frente a essa situação, a direção da escola solicita para Luísa que ela apresente a forma dela trabalhar para os colegas professores que têm dificuldade em desenvolver as suas aulas dentro de uma proposta lúdica, usando brincadeiras com as crianças. Vamos ver então agora a situação problema. Para apresentar aos colegas o modo como conduzia as suas aulas, Luísa decidiu elaborar uma sequência didática voltada para crianças de 4 anos de idade. Se você estivesse no lugar de Luísa, como organizaria essa sequência didática? Que tipo de experiências poderiam ser desenvolvidas? Quais ações ou estratégias poderiam ser utilizadas para evidenciar a ludicidade presente em suas aulas? Então está aí o desafio que vocês terão. Se colocar no lugar de Luísa e organizar essa sequência didática. Orientações para a execução do trabalho. Como qualquer trabalho que nós realizamos, nós precisamos primeiro nos fundamentar, nos enriquecer de conhecimento e de informação. Então, a primeira atividade é: realizem a leitura dos textos sugeridos abaixo. Além dessas sugestões, vocês deverão utilizar, para a elaboração da produção textual, os demais materiais disponibilizados pelas disciplinas do semestre. Texto 1. Base Nacional Comum Curricular, BNCC. A etapa da educação infantil. Vocês devem ler da página 35 até a página 52. É essa página que vai apresentar para vocês a educação infantil, o conceito, as características, a importância. Texto 2. A ludicidade na educação infantil. Aprendizagem e desenvolvimento. Esse texto vai fundamentar vocês a respeito de
quais são as contribuições da ludicidade na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças da educação infantil. Texto 3. Organização do trabalho pedagógico na educação infantil. Desafios e possibilidades no trabalho com sequências didáticas. É esse o texto que vai ensinar a vocês, primeiro, o que é uma sequência didática, qual o conceito de sequência didática, como organizar, como elaborar uma sequência didática. Então, ao ler esse texto 3, vocês vão aprender como desenvolver, como organizar e como elaborar uma sequência didática. Segundo item, elabore a introdução da produção textual. Então, vocês já leram, se fundamentaram, agora vão começar a redigir. A primeira coisa é fazer a introdução. Neste tópico, o grupo deverá redigir, com até uma página, uma apresentação sobre o que será abordado no trabalho, expor os objetivos e a importância de sua realização. Então, a introdução terá no máximo uma página, uma lauda. Eu sei que muitas pessoas ainda não conhecem, ainda não sabem elaborar uma introdução. Existem diversas formas de elaborar uma introdução, de começar uma introdução. Eu vou dar aqui uma sugestão, um pequeno exemplo, que pode ajudar quem ainda não sabe redigir uma introdução. Exemplo de introdução. Trabalho solicitado pelas disciplinas do 4º semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Norte do Paraná, Unopar. Percebam que eu comecei apresentando o trabalho. Por que eu elaborei esse texto? Quem pediu? De onde é que é esse texto? Observe que eu coloquei assim: trabalho solicitado pelas disciplinas, mas eu não falei quais são as disciplinas. Então vocês aqui podem ainda acrescentar as disciplinas. Podem colocar todas ou podem colocar apenas uma parte. Se colocar apenas uma parte, bote assim, entre outras. Significa que tem mais. Mas vocês também podem colocar todas as disciplinas do semestre. Eu continuo assim. Tem como objetivo reticências. Vocês vão na orientação do trabalho, no arquivo que está no seu AVA em PDF, e lá você vai ter assim, competências. Ali são os objetivos do trabalho. Vocês podem colocar aqui todos os objetivos ou colocar pelo menos 2 objetivos. Os 2 que vocês acharem mais importantes. Se colocar apenas uma parte, também bote que entre outros, né? Para ficar claro que tem mais objetivos do trabalho. Agora vocês destacaram esses 2 ou esses 3 objetivos. Para o desenvolvimento do trabalho, foram realizadas as seguintes atividades. Com base na situação geradora de aprendizagem apresentada, onde a professora Luísa, então percebam que nesse momento vocês vão dar ciência ao leitor de como surgiu essa situação didática que vocês vão elaborar no desenvolvimento. Então vocês vão contar esse enredo, que é a situação geradora de aprendizagem e o problema. Vocês vão contar aqui. No parágrafo seguinte, assim, foi feita a leitura de 3 textos indicados para a fundamentação teórica do tema. Vocês podem colocar aqui ainda, são eles: Base Nacional Comum Curricular, BNCC, a etapa da educação infantil. Então vocês podem aqui nominar os textos, trazer o nome dos 3 textos que fundamentaram esse trabalho. Em seguida, elaboramos a apresentação de uma situação didática para crianças de 4 anos da educação infantil. Esse aqui é apenas um exemplo de introdução, uma forma de vocês começarem a escrever, a redigir a introdução do trabalho de vocês. Vamos para o segundo item, o segundo passo do trabalho.
Para o desenvolvimento do trabalho, o grupo deverá elaborar as duas atividades indicadas a seguir. Então, vamos ver aqui quais são as atividades para o desenvolvimento. Construam um texto de 3 a 5 páginas sobre a importância da ludicidade no contexto educacional e, especificamente, na educação infantil. Então, vocês vão ler aquele texto sobre a BNCC e ele vai trazer o conceito de educação infantil, o conceito de infância, a importância da educação infantil para o desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos e vocês vão citar essas informações aqui nessa parte do texto. Vocês vão ler também um segundo texto que fala da educação infantil e a aprendizagem e o desenvolvimento. Por que ela é importante para a aprendizagem das crianças? Como ela contribui no desenvolvimento das crianças? Vocês vão trazer isso para essa etapa aqui do texto, para o desenvolvimento. Atividade B. Elaborem uma sequência didática voltada para a educação infantil, contemplando a perspectiva lúdica e as vivências que podem ser propostas a partir dos campos de experiência, corpo, gestos e movimentos, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, vocês vão, com base naquilo que vocês leram no terceiro texto, que mostra como elaborar, como produzir uma situação didática ou uma sequência didática, vocês vão elaborar sequências didáticas que estejam dentro de um desses campos: corpo, gestos e movimentos, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Precisa ler o texto 3 para aprender como se faz uma sequência didática, para aprender os passos de uma sequência didática. Aqui ainda na atividade A, vamos lembrar que essa parte do texto, ela tem que ser elaborada citando o autor e trazendo um comentário seu sobre a citação. Vocês não podem aqui, na atividade A, de 3 a 5 páginas, apenas fazer uma coxa de retalho, com citação, citação, citação e citação. Não. Você traz um comentário seu, uma afirmação sua e cita o autor que respalda, que fundamenta esse seu comentário. Você coloca uma citação de um autor e faz um comentário. Por que essa citação é importante? O que ela significa para esse trabalho? Vamos então para a próxima etapa. Sequência didática. Vocês têm lá no arquivo em PDF esse modelinho aqui. Tá lá tipo uma tabela, que vocês podem preencher em formato de tabela ou podem colocar um item embaixo do outro. Sequência didática. Objetivos de aprendizagem. Apoiar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. Campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. Então perceba, o objetivo da aprendizagem fala de gestos e movimento. O campo de experiência é corpo, gestos e movimento. Atividade 1. Olha aqui um exemplo que eu dei. Organizar os alunos em círculo, explicar para as crianças que a professora vai colocar uma música e que durante a música serão dados vários comandos para eles executarem. Então as crianças vão executar movimentos. Vão ser dados comandos e elas vão executar alguns movimentos. Porque estou trabalhando com corpo, gestos e movimento. Vamos pensar aqui numa música que dá algum comando para executar um movimento. Aquela música da Xuxa, eu quero ver Tindolelê, aí ela fala batendo palma e dando o grito. Então ele vai ter que bater palma, executou um movimento, fez um gesto, deu um grito, executou uma ação. Vocês podem aqui ainda especificar
Qual espaço, qual local vai acontecer a atividade? Vai ser na sala de aula, vai ser no pátio, vai ser na quadra, vai ser na brinquedoteca? Especificar o local onde vai levar as crianças para realizar a atividade. Como vai organizar essas crianças para executar a atividade? Aqui eu fiz um círculo. Elas vão estar em pé, elas vão estar sentadas, elas vão estar em cadeiras. Como vai organizar essas crianças? Para depois apresentar a atividade, a brincadeira. Recursos. Serão o CD com a música escolhida, o rádio e mais alguma coisa que você queira colocar na brincadeira. Então, eu vou colocar a música, eu vou usar um CD, vou usar um rádio. Ah, professor, eu vou usar meu celular e vou parear com o som. Ótimo, então seu celular vai entrar nesse etc aqui. Aí eu vou levar a música em um pendrive. Ótimo, então vai botar aqui também o pendrive com a música. Todos os recursos utilizados vão estar aqui nesse item, recursos. Avaliação. Como é que eu vou avaliar se houve aprendizagem, se houve desenvolvimento com essa atividade que eu desenvolvi, que eu executei com as crianças? Não vou fazer prova, não vou fazer teste. Elas têm 4 anos de idade. Olha aqui o meu exemplo de avaliação. A avaliação será feita ao longo da atividade, através da técnica de observação direta do interesse e da participação das crianças. Eu estou observando, estou registrando quem está participando, se está entendendo os comandos, se está executando as ações de forma correta. Então, a minha observação é a forma de avaliar se as crianças realmente estão desenvolvendo os gestos e os movimentos pedidos pela música. Quarto passo. Para finalizar, o grupo deverá elaborar as considerações finais, sintetizando os elementos discutidos em até uma página. Manifeste o ponto de vista de seu grupo e opiniões sobre o assunto trabalhado. Apresentem também as contribuições que o trabalho trouxe para o aprendizado de vocês. O trabalho teve objetivos. Os objetivos foram atingidos? Você vai sintetizar aqui os objetivos do trabalho, se eles foram alcançados. Eu espero encontrar em todas as conclusões, em todas as considerações finais, que a ludicidade é de suma importância para a educação infantil, para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Que não existe educação infantil sem brincadeira, sem ludicidade. Vocês podem também aqui apresentar as contribuições que esse trabalho trouxe para a formação de vocês. O que foi que vocês aprenderam a realizar esse trabalho? Aprenderam o que é ludicidade? Aprenderam a fazer uma sequência didática? Coloquem isso aqui. Coloquem as aprendizagens de vocês ao fazer o trabalho. Coloquem as contribuições do trabalho para a formação profissional de vocês. É isso que vocês vão trazer aqui nas considerações finais. Quinto passo, referências. Não se esqueçam de listar todos os autores e materiais que foram utilizados durante o desenvolvimento do trabalho. Aqueles 3 textos que vocês leram na primeira atividade, eles vão ter que aparecer no desenvolvimento, naquelas 3 a 5 páginas, vocês vão ter que citar aqueles autores, e eles voltam a aparecer nas referências do trabalho. Observe aqui o exemplo que eu coloquei nas referências. Exemplo de referências. A primeira é de Anjos, a segunda, Brasil, porque é a BNCC, sempre que é um documento, uma lei, é o país o autor. E a terceira foi de Carmo.
Os textos não estão sendo apresentados nessa ordem no trabalho, nas orientações. O primeiro apresentado é a BNCC. Mas aqui das referências, temos que colocar nessa ordem, porque tem que estar em ordem alfabética pelo último nome do autor. Então, Anjos é com letra A, vem antes de Brasil. E o último é Carmo. Então, ordem alfabética nas referências. Eu coloquei com cores diferentes. Coloquei o primeiro em azul, o segundo em vermelho, o terceiro em preto, só para chamar a atenção de vocês, onde começa e termina as referências. Elas já estão feitas na orientação do trabalho. Você só vai pegar de lá, copiar e colocar no seu arquivo do trabalho em grupo. Elas já estão elaboradas e feitinhas na ordem certa. E a cor é preta. Esse vermelho e esse azul aqui não existe lá no trabalho. Eu só fiz aqui para chamar a atenção de vocês, onde começa e termina uma referência. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês na elaboração do trabalho, que ele tire algumas dúvidas, possíveis dúvidas que vocês possam ter na hora de redigir o texto, na hora de escrever uma introdução, elaborar a sequência didática, fazer as suas referências. Desejo a todos um bom trabalho e até o próximo vídeo.